Bahá'u'lláh foi o mensageiro de Deus que fundou a fé Bahá'í, cujo objetivo é a unificação e fraternidade entre todas as religiões, raças e nações do mundo, e a espiritualização do caráter humano. Bahá'u'lláh é o prometido, para quem o mais exaltado Bábí preparou o caminho. Ele cumpre as profecias de todos os manifestantes de Deus anteriores, predizindo o retorno do Messias em uma era futura. A base da fé Bahá'í é que Deus é um. A humanidade é uma família. A base de todas as religiões é uma. Cada mensageiro ensina uma fase diferente da religião, em evolução de Deus, de acordo com as necessidades da época em que ele aparece. O propósito de Deus para os nossos tempos modernos é esta: a conquista de um mundo unido e a elevação do nível espiritual e moral da humanidade. Esse objetivo é a tônica dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Esses ensinamentos afirmam que a unidade mundial é o supremo remédio e solução para os principais problemas que afligem a raça humana nesta nova era, em que a ciência uniu a Terra em uma única unidade e tornou todas as nações interdependentes. Bahá'u'lláh nasceu em Teherã, a capital da Pérsia, ou do Irã, em 6 de novembro de 1817, em uma família distinta, de ascendência nobre, e foi uma das famílias mais antigas e renomeadas da Pérsia. O nome de Bahá'u'lláh significa a glória de Deus. Seu pai era ministro da coroa real e possuía vasta riqueza, possuindo aldeias inteiras. Bahá'u'lláh era descendente de Abraão com sua esposa Catura. Ele também era descendente de Zoroastro e do antigo rei Isdigerdes da Pérsia, bem como de Jesse, do Antigo Testamento, o pai do rei Davi. Bahá'u'lláh, mesmo na sua infância, demonstrou uma sabedoria e conhecimento muito além de seus anos e à frente de seu tempo. Ele nunca frequentou a escola ou teve professores particulares. Sua capacidade era tão notável que, com apenas 7 anos de idade, ele se apresentou ao rei da Pérsia para defender seu pai, que fora vítima de falsas acusações de adversários invejosos, e comprovou de forma convincente a sua inocência. Bahá'u'lláh possuía sabedoria e compreensão inatas, uma qualidade dada por Deus, que é a característica de uma manifestação divina. A cada ano, sua superioridade e conhecimento se tornaram mais evidentes, e todos os que o conheciam se maravilharam e comentavam sobre essa criança notável. Abdu'l-Bahá, o filho e sucessor de Bahá'u'lláh, disse sobre ele: ele tinha um extraordinário poder de atração, que por todos era percebido. Sempre havia muitos que se aglomeravam ao seu redor. Ministros e pessoas da corte o rodeavam. E crianças tinham-lhe grande afeição. Quando contava apenas 13 ou 14 anos de idade, tornou-se célebre por seus conhecimentos. Discorria sobre qualquer assunto e resolvia qualquer problema que lhe era apresentado. Quando Bahá'u'lláh tinha 22 anos de idade, o seu pai faleceu. Ele então assumiu a administração da vasta propriedade da família. Por causa de suas reconhecidas realizações intelectuais e qualidades de liderança, foi oferecido a ele a posição de seu pai como ministro da coroa. Mas Bahá'u'lláh não aceitou. O primeiro-ministro disse: Bahá'u'lláh foi planejado para uma obra de maior magnitude. No início de sua juventude, Bahá'u'lláh casou-se com a majestosa, bela e santa Nawab, filha de um proeminente alto funcionário persa. Uma atmosfera de santidade e majestade espiritual rodeava. Um traço distintivo de sua natureza era o poder de inspirar profundo amor e devoção nos corações daqueles que o conheciam. Ele era modesto e desapegado, nunca levando em consideração seu próprio bem-estar, mas apenas o que ele poderia fazer pelos outros, em atos de benevolência e caridade. Ele era extremamente gentil e generoso com os pobres e os envolvia com amor e afeição.
Ele foi considerado por eles como um refúgio e um consolador, e eles o chamavam do Pai da Compaixão. Em 1844, quando o Baba anunciou sua missão, Bahá'u'lláh aderiu à causa do Bab, e deixando de lado qualquer ideia de interesse pessoal, não se importando com sua riqueza ou posição social, fez parte das fileiras do Bab e surgiu com entusiasmo, energias inegostável para difundir os novos ensinamentos. Naquela época ele tinha 27 anos de idade. Esse jovem, de coração nobre, comoveu as almas e conquistou o coração de uma multidão de pessoas para a nova causa de Deus, por sua eloquência magnética, a lógica irrespondível de seu argumento e as muitas evidências de benevolência. Estranho que um ser tão santo e maravilhoso como os mensageiros de Deus sempre se tornam vítimas de tanta crueldade e sofrimento quando um vem ao mundo. Os sempre vigilantes e invejosos inimigos de Bahá'u'lláh, os mais fanáticos do clero islâmico, tomaram consciência da influência que sua mera presença tinha sobre todos os que vinham a ele e da profunda impressão que ele estava criando no país. Eles então começaram a conspirar contra ele, bem como contra o Bab e o resto dos Babis. Todos eles, assim como Bahá'u'lláh, sofreram uma longa série de severas perseguições e torturas. Por fim, o governo executou o Bab. Uma frenesi de perseguições. Martirizaram 20.000 Babis. Em 1853, junto com cerca de 30 outros crentes, Bahá'u'lláh foi condenado à prisão em uma masmorra subterrânea sombria em Teherã. Para chegar lá, ele foi forçado a andar acorrentado, descalço, com a cabeça descoberta, exposto aos fortes raios do sol do solstício de verão da Pérsia. Ele teve que andar de seu palácio nas montanhas até a capital. A estrada por onde ele caminhava estava repleta de turbas fanáticas que o ridicularizavam, insultavam, apedrejavam e espancavam, rasgavam suas roupas, até que ele alcançou com os pés sangrando a Cova Negra, que ficava a 3 andares de escada abaixo do solo. Esta masmorra estreita, que originalmente servia como um reservatório de água, estava mergulhada em sujeira até os tornozelos, cheia de criminosos da pior espécie, e envolta em escuridão densa, em uma atmosfera úmida e gelada. Era pestilento, sem ventilação e saturado com um fedor repugnante. Seus pés foram colocados em troncos enormes e correntes foram colocadas em seu pescoço. Eram tão pesadas que deixaram suas marcas para o resto de sua vida. Como Bahá'u'lláh escreveu: fomos colocados em 2 fileiras, uma em frente à outra. Nós lhes havíamos ensinado a repetir certos versículos, os quais toda noite entoava com extremo fervor. Deus me é suficiente. Ele em verdade é o todo suficiente, entoava uma das fileiras, enquanto a outra respondia: que nele os confiantes confiem. O coro dessas vozes jubilosas continuava a ressoar até as primeiras horas da manhã. Cada dia, nossos carcereiros, entrando em nossa cela, chamavam o nome de um de nossos companheiros, mandando-o levantar-se e segui-los aos pés do cadafalso. Com que fervor aquele a quem pertencia esse nome respondia ao solene chamado. Livrado de suas correntes, alegremente se punha em pé, e em estado de irrespondível deleite, se aproximava de nós, nos abraçava. Procurávamos confortá-lo, assegurando-lhe uma vida eterna no mundo do além. Inundando-lhe o coração de esperança e júbilo, o mandávamos partir para ganhar a coroa da glória. Abraçava ele, por sua vez, os restantes companheiros de prisão, cada um, e então saía para morrer, tão destemidamente como ele vivera. Logo após o martírio de cada um desses companheiros, o algoz que se havia tornado amigável a nós informava-nos das circunstâncias da morte de suas vítimas e da alegria que suportava seus sofrimentos até o fim. Uma noite, em meio de sua agonia e opressão, Bahá'u'lláh ouviu uma voz que disse a ele:
Em verdade, nós te faremos vitorioso, por ti mesmo e por tua pena. Não te lamentes por aquilo que te sucedeu, nem tenhas medo, pois estás em segurança. Em breve Deus erguerá os tesouros da terra, homens que te ajudarão por ti mesmo e teu próprio nome, meio pelo qual Deus edificou o coração daqueles que o reconheceram. Esta foi a primeira indicação de sua missão dada por Deus na terra. Foi nessa masmorra subterrânea e escura, onde o mais elevado espírito desceu sobre Bahá'u'lláh. O poder da revelação divina inundou sua alma com os ensinamentos de uma fé que, ao mesmo tempo, a essência, a promessa, a reconciliadora e a unificadora de todas as religiões, e cujo objetivo é a salvação através da unificação de todo o planeta. A experiência da revelação divina, tocada apenas em segunda mão em relatos sobreviventes nas vidas de Buda, Moisés, Jesus Cristo e Maomé, é descrita graficamente nas próprias palavras de Bahá'u'lláh. Durante os dias em que eu permaneci na prisão de Teherã, embora o torturante peso das correntes e o ar nauseabundo mal me permitissem dormir, nos raros momentos de sono, eu sentia como se algo fluísse desde a coroa da minha cabeça até meu peito, semelhante a uma poderosa torrente a precipitar-se sobre a terra do topo de uma alta montanha. Cada membro do meu corpo, como resultado, incendiava-se. Em tais momentos, minha língua recitava aquilo que homem algum suportaria ouvir. Bahá'u'lláh não se revelou, a princípio, abertamente aos outros. Ele escondeu seu segredo por 10 anos. Depois de ter estado nessa masmorra por 4 meses, fraco e doente, por causa de alguma comida envenenada que lhe foi servido, ele foi exilado para Bagdá, Iraque, com sua família e alguns de seus seguidores. Eles foram obrigados a cruzar montanhas cobertas de neve no meio de um inverno rigoroso, com carros de boi e com mochilas de mulas, com roupas escassas e pouca comida. Ele havia sido deixado em estado de extrema pobreza por causa dos confiscos de suas propriedades e pertences, e ainda estavam extremamente doentes por causa das provações do calabouço. Essa agoniante viagem durou 3 meses e foi o início de 40 anos de exílio, prisão e amarga perseguição. Nos anos que se seguiram, imediatamente à sua partida da Pérsia, Bahá'u'lláh deu prioridade às necessidades da comunidade Babi, reunida em Bagdá, uma tarefa que cabia a ele como único líder Babi eficaz a sobreviver aos massacres. A morte do Bab e a perda quase simultânea da maioria dos professores e guias da jovem fé deixaram o corpo dos crentes dispersos e desmoralizados. Quando seus esforços para reunir aqueles que haviam fugido para o Iraque despertaram ciúme e dissensão, ele seguiu o caminho que havia sido tomado por todos os mensageiros de Deus que vieram antes dele, e retirou-se para o deserto, escolhendo para este fim a região montanhosa do Kurdistão. Embora os 2 anos passados no Kurdistão tenham sido um período de intensa privação e sofrimento físico, Bahá'u'lláh os descreve como um momento de profunda felicidade, durante o qual ele refletiu profundamente sobre a mensagem que ele confiava. Inteiramente sós, comungávamos com o nosso espírito, esquecidos do mundo, de tudo que nele existia. As súplicas do desesperado grupo de exilados o levaram de volta a Bagdá para assumir a liderança da comunidade. Durante o período de Bagdá, a revelação por meio de Bahá'u'lláh veio como chuva. 2 dos volumes mais importantes dos escritos de Bahá'u'lláh datam deste primeiro período de exílio, precedendo a declaração de sua missão em 1863, que foram As Palavras Ocultas, um pequeno livro que representa uma destilação da orientação espiritual de todas as revelações do passado.
Um exemplo dos 153 aforismos nesse pequeno volume, onde Deus se direciona a nós, é: ó filho do ser, com as mãos do poder eu te fiz, com os dedos da potência eu te criei, e dentro de ti coloquei a essência da minha luz. Que estejas contente com isso, e nada mais busques, pois é perfeita a minha obra, inexorável o meu mandamento. Não questiones, nem alimentes dúvida sobre isto. A segunda das principais obras escritas durante esse período foi o Livro da Certeza, o Kitab Yakan, um livro de 257 páginas, escrito em 48 horas, convocando os babis a serem dignos da confiança que o Baba depositou neles e do sacrifício de tantas vidas heróicas. Baha'u'lláh apresentou a eles o desafio de não apenas trazer suas vidas pessoais em conformidade com os ensinamentos, mas de fazer sua comunidade um modelo para a população de Bagdá. Os exilados foram galvanizados por esta visão. Nabil, um historiador que fazia parte desse grupo, deixou a seguinte descrição do grupo que cercou Baha'u'lláh em Bagdá. Muitas noites, continuou Nabil, descrevendo a vida daqueles companheiros, esquecidos de si mesmos. Nada menos de 10 pessoas se mantinham com apenas um punhado de tâmaras. Nenhum dentre eles sabia a quem efetivamente pertenciam os sapatos, os mantos ou as túnicas que os encontravam em suas casas. Qualquer que saísse para a rua poderia alegar serem seus os sapatos que usavam na ocasião. E cada um que estivesse na presença de Baha'u'lláh poderia afirmar serem seus, com efeito, o manto e a túnica que vestia. Até seus próprios nomes eles haviam esquecido. Seus corações estavam vazios de tudo que não fosse adoração por seu bem-amado. Ó alegria daqueles dias, a satisfação e encantamento daquelas horas. Para a consternação das autoridades consulares persas, que acreditaram que poram um fim aos babis e que deveriam ter seguido seu curso, a comunidade dos exilados gradualmente se tornou um elemento respeitado e influente na capital provincial do Iraque e nas cidades vizinhas. Príncipes e dignitários, cidadãos comuns, incluindo os pobres, constantemente convocavam Baha'u'lláh. Um de seus visitantes reais expressou: descessem todas as aflições do mundo sobre mim, e creio que não teriam nenhum efeito, estando eu na presença de Baha'u'lláh. Uma multidão de peregrinos da Pérsia começaram a buscar sua presença. Temendo que a aclamação de Baha'u'lláh estava levando entre influentes visitantes persas ao Iraque, reacendesse o entusiasmo popular entre os visitantes persas, o governo do Shah pressionou as autoridades otomanas a removê-lo para longe das fronteiras e para o interior do império. Finalmente, o governo turco cedeu a essas pressões e ordenou que Baha'u'lláh fizesse sua residência em Constantinopla. Baha'u'lláh, então, começou a se despedir ao povo. Ele escreveu uma carta de afeto e conforto a cada homem, mulher e criança de Bagdá. Foi-lhe oferecido um lindo jardim para os encontros finais com todos aqueles que buscavam sua presença, e ao qual as multidões vieram vê-lo pela última vez. Durante esse período, Baha'u'lláh declarou a um grupo reverente de pessoas que ele era um manifestante prometido de Deus, o Messias, cujo retorno foi predito nos livros sagrados de todas as religiões do mundo, e que ele cumpriu suas profecias. Por um período de 12 dias naquele jardim, o jardim de Rizvan, que significa paraíso, Baha'u'lláh derramou sobre aqueles que se reuniram ao redor dele a luz de seus ensinamentos divinos. Ficou claro que a humanidade estava no limiar de um novo estágio de desenvolvimento em sua evolução social, o estágio da unidade mundial. Foi com esse novo estágio de desenvolvimento que o propósito da fé de Baha'u'lláh deveria estar intimamente ligado.
Vislumbres foram percebidos do amanhecer da Idade Gloriosa e prometida, pela qual a humanidade esperou tantos milênios, nos quais a discórdia e a separação dos filhos dos homens terão dado lugar à reconciliação mundial e à completa unificação dos diversos elementos que constituem a sociedade humana. Incomparável é este dia, pois é como olhos para o passado dos séculos e eras, como uma luz para a escuridão dos tempos. Uma vez em Constantinopla, novamente após 4 meses, o governo persa convenceu as autoridades a enviá-lo ainda mais longe. No inverno de 1863, Bahá'u'lláh e sua família de seguidores foram enviados a Adrianópolis. Eles foram alojados lá em edifícios inadequados, sem roupas adequadas e outras provisões. Os exilados suportaram 1 ano de grande sofrimento. Estava claro que, embora fossem acusados de nenhum crime e não tivessem oportunidade de se defender, eles haviam sido arbitrariamente feitos prisioneiros do Estado. Foi então que Bahá'u'lláh tornou pública a missão que aos poucos havia conquistado a lealdade dos seguidores do Báb em todo o Oriente Médio. Seu anúncio tomou a forma de uma série de declarações que estão entre os documentos mais notáveis da história religiosa. Neles, o manifestante de Deus se dirige aos reis e governantes do mundo, anunciando-lhes o amanhecer do dia de Deus, aludindo às mudanças ainda inconcebíveis que estavam ganhando impulso em todo o mundo, e chamando-os como os depositários de Deus e de seus semelhantes para se levantarem e servirem ao processo da unificação da raça humana. Por causa da veneração em que eram mantidos pelas massas de seus súditos e por causa da natureza absoluta da regra que a maioria deles exercia, estava em seu poder, disse ele, ajudar a realizar o que chamou da paz máxima. Pouca atenção foi dada a seus pedidos. Onde reagiam com raiva e insultos, em pouco tempo perderam o poder e foram arremessados de seus tronos. Apenas a rainha Vitória da Inglaterra foi mais justa em sua avaliação. Se isto for de Deus, disse ela, durará. Ela foi a única monarca a quem Bahá'u'lláh se dirigiu e não perdeu seu trono. Sua família ainda está no poder hoje. Mas, novamente, dentro de 1 ano de sua chegada de Adrianópolis, Bahá'u'lláh atraiu primeiro o interesse e depois a admiração fervorosa das figuras proeminentes na vida intelectual e administrativa da região, entre os quais estava o governador da província, um importante dignitário religioso sunita. Aos olhos do público, o exilado era um filósofo moral e santo, cuja validade de seus ensinamentos se refletia não apenas no exemplo de sua própria vida, mas nas mudanças que efetuaram entre a enxurrada de peregrinos persas que se aglomeraram nesse remoto centro do Império Otomano para visitá-lo. Novamente, como resultado do clero persa, dos oficiais consulares do governo, eles conseguiram mandá-lo para uma colônia muito distante, onde pensaram que ele não teria mais contato com círculos influentes, fossem turcos ou ocidentais. Decretaram que ele deveria ter pena de prisão perpétua, em confinamento solitário, tendo acesso apenas aos membros de sua família. O local escolhido para esse banimento final foi a sombria cidade e fortaleza de Acca, na costa mediterrânea da Terra Santa. Acca era uma infestada de pulgas, úmida, com caminhos sombrios, imundos e torturosos. O ar estava tão pútrido que, de acordo com o provérbio, um pássaro que voasse por cima dele cairia morto. Esta colônia penal era tão infestada de doenças e mau clima que não se esperava que os prisioneiros sobrevivessem por muito tempo. O banimento ali era como uma sentença de morte. O manifestante foi colocado em uma cela de confinamento solitário e o restante de seus companheiros, totalizando cerca de 70 pessoas ao todo, foram colocados em um quarto sem camas
e homens, mulheres e crianças ficaram todos juntos. Na primeira noite, embora implorassem por água, nenhum foi dado a eles. No dia seguinte, a água que lhes deram era imunda e salobra. Foi anunciado que cada um receberia 3 pequenos pães por dia. Não foi à toa que todos, exceto 2, que cuidaram de todos os outros, ficaram muito doentes, e 3 morreram. Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh, negociou com os guardas que eles poderiam comprar comida melhor no mercado, mas apenas 4 homens foram autorizados a fazê-lo, para o resto. Os outros não puderam sair por 2 anos. No entanto, depois de 2 anos, Bahá'u'lláh e sua família foram transferidos para uma casa sob prisão domiciliar, pois as tropas otomanas precisavam da prisão como guarnição. Os companheiros foram colocados em uma caravansarai na cidade. No entanto, durante esse tempo, a revelação continuou, com Abdu'l-Bahá e outros companheiros atuando como secretários, anotando cada palavra. Bahá'u'lláh escreveu uma segunda carta a Napoleão III, como o imperador havia dito ao receber a carta: se ele é um deus, eu sou 3 deuses. A carta de Bahá'u'lláh dizia: por causa daquilo que fizeste, teu reino será lançado em confusão, e teu império passará de tuas mãos, em punição pelo que tu tens causado. Quando Abdu'l-Bahá levou ao telégrafo francês para traduzir e enviar, ele ficou com medo. Napoleão III era o monarca mais poderoso do mundo naquela época, com um enorme exército permanente. O operador do telégrafo tentou dissuadir Abdu'l-Bahá de enviá-lo. No entanto, foi enviado de qualquer maneira. Em 1 mês, a Batalha de Sedan selou o destino do imperador francês. Todo o exército foi dividido e rendido, constituindo a maior capitulação até então registrada na história moderna. Napoleão III foi preso e exilado. O operador do telégrafo ficou horrorizado e queria saber sobre a fé, e eventualmente se tornou um Bahá'í. Depois de 7 anos na casa, há uma história interessante de como Bahá'u'lláh deixou Acre para a vizinha área rural. Agora, os exilados eram considerados amigos. Até mesmo as autoridades da cidade eram admiradores deles. Abdu'l-Bahá tornou-se um representante de seu pai e constantemente visitava os enfermos e cuidava deles, dava comida e roupas aos pobres e servia como consultor para inúmeros cidadãos que precisavam de ajuda e conselho. Logo, ninguém sabia porque todos eles haviam sido feitos prisioneiros. Os companheiros também eram cidadãos admirados, montando lojas e mercados sendo apenas bons vizinhos. Embora uma carruagem puxada por cavalos nunca tivesse sido vista em Acre antes, Abdu'l-Bahá acompanhou seu pai até ela e os dois subiram. Enquanto saíram dos portões da cidade, os soldados que guardavam o portão os viram, mas não se moveram. Bahá'u'lláh, agora livre, passou os últimos 15 anos de sua vida em 2 casas diferentes no campo. Lá, Bahá'u'lláh revelou livros e epístolas de manhã à noite para os seus secretários. No final de sua vida, ele produziu incríveis 100 volumes e 50.000 epístolas. O campo também se tornou um cartão de visita para muitos peregrinos de todo o Oriente Médio, e a fé foi grandemente fortalecida e expandida. Em 1891, o único ocidental a estar na presença de Bahá'u'lláh recebeu uma audiência com ele. Essa pessoa não era um crente, mas era um professor de estudos do Oriente Médio da Universidade de Cambridge. Seu nome era professor E.G. Brown, e ele era um escritor e um estudioso. Ele deixou o único retrato de caneta de Bahá'u'lláh que temos. Ele escreveu: jamais posso esquecer-me da fisionomia daquele a quem olhava, embora não possa descrevê-la.
Aqueles olhos penetrantes pareciam ler-nos a própria alma. Poder e autoridade residiam naquela testa larga, enquanto as linhas profundas na fronte de seu rosto indicavam uma idade que os cabelos pretos de azeviche e a barba, que em indiscutível magnificência quase tocava a cintura, pareciam desmentir. Não me foi preciso perguntar em presença de quem eu estava. Enquanto curvei-me diante daquele que é objeto de uma devoção e um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almear em vão. Uma voz, cheia de dignidade e brandura, convidou-me a sentar, e então prosseguiu. Louvado seja Deus por teres alcançado. Viste ver um prisioneiro isolado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, consideramos-nos provocador de luta e sedição, digno de cativeiro e exílio. Que todas as nações tornam-se uma só, em fé, e todos os homens, irmãos, e os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos. Que cesse a diversidade da religião e as diferenças das raças sejam anuladas. Que mal há nisto? E assim será. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas, hão de passar, e a paz máxima virá. Vós na Europa, não precisais disto também? Não é o que Cristo predisse? Vemos, entretanto, vossos reis e governantes gastarem seus tesouros mais livremente com meios de destruição da humanidade do que com aquilo que lhe pudesse conduzir à felicidade. Estas lutas, esta carnificina e discórdia devem cessar, e todos os homens serem como uma família. Que o homem não o vangloria pelo amor à sua pátria, e sim pelo amor à sua espécie. Bahá'u'lláh ascendeu ao próximo mundo em 29 de maio, em 1892, aos 75 anos de idade. Antes de morrer, ele escreveu um convênio, assinado e selado entre ele e todos os crentes, no qual seu filho, Abdu'l-Bahá, estava nomeado como intérprete dos escritos e chefe da fé. Isto era para evitar a velha praga do cisma e das facções. Esse pacto ainda está em vigor hoje. Abdu'l-Bahá escreveu outro, nomeando seu neto Shoghi Effendi. Hoje, a causa é coordenada pela Casa Universal de Justiça, que é eleita a cada 5 anos pelos votos das Assembleias Espirituais Nacionais, de 188 nações e territórios. Os Bahais vivem hoje em 100 mil localidades em todos os países do globo. A literatura foi traduzida a mais de 800 idiomas. Os princípios da fé são: se vocês quiserem se voluntariar para cada um ler um. Primeiro, unidade da humanidade. Segunda, a proteção e orientação do Espírito Santo. A investigação independente da verdade. Todas as religiões são uma. A religião deve ser a causa da unidade. Abolição de todos os preconceitos, sejam eles religiosos, raciais, nacionais, de classe ou de gênero. A ciência e a religião devem concordar. A ciência sozinha leva ao materialismo e a religião sozinha leva ao fanatismo. Educação universal obrigatória. Uma língua universal a ser ensinada em todas as escolas, além da língua materna. Solução espiritual para o problema econômico. Tribunal Internacional de Justiça. Paz universal permanente. Em cada era, o ciclo tem ele, de conformidade com sua transcendente sabedoria.
enviando um mensageiro divino para ressuscitar as almas desalentadas, esmorecidas, com as águas vivificadoras de suas palavras. Algum ser que seja em verdade o esclarecedor, o verdadeiro intérprete. Desde que o homem não pode compreender aquilo que emanou da pena da glória e que está anotado em seus livros celestiais. Os homens, em todos os tempos e sob todas as condições, têm necessidade de alguém que os possa exortar, guiar, instruir e ensinar. Por isso tem ele enviado seus mensageiros, seus profetas e eleitos, a fim de que esclarecessem ao povo o desígnio divino, que baseia a revelação de livros e o aparecimento de mensageiros, e para que cada um se tornasse consciente da incumbência de Deus que está latente na realidade de cada alma. Por fim, queria mostrar aqui novamente, em conclusão, que toda essa jornada inteira representou, né? Temos aqui na direita os manifestantes que nós vimos, de Krishna, Abraão, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo, Maomé, Bab e, por fim, Bahá'u'lláh. Podemos ver que, através desses quatro apresentações, todos esses mensageiros mostram todas essas qualidades. E que existe esse convênio de Deus com a humanidade, de mandar esses mensageiros. E que uma das mais importantes realizações que podemos ter é que esses mensageiros de Deus são realmente os que moveram a sociedade, os que guiaram o progresso. Um dos melhores exemplos seria Maomé. Como que a gente conseguiu desenvolver tanta tecnologia e chegar nos momentos atuais? Foi pela ciência. De onde que veio a ciência? A ciência moderna veio dos cientistas muçulmanos. E de onde que eles pegaram essa ciência? Veio de Maomé. Maomé ensinou novos ensinamentos, foi revelado para eles. Será que antes de Maomé as pessoas poderiam ter essas compreensões? Ele trouxe elas. Ele fez a gente perceber essas realidades. E na época de Maomé, eles conseguiriam entender a compreensão de unificar o globo inteiro? Muitos não sabiam que existia um globo. Então Bahá'u'lláh veio e trouxe esse conceito da unidade, da diversidade, da humanidade inteira virar uma. E assim o progresso a gente vê hoje em dia, com um exemplo seria a internet, né? A internet trouxe a gente junto. É um exemplo de como essa unidade pode ser vista nas nossas vidas. Muito obrigado por todos